irmãos, quando nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, aos domingos à noite, eu procurei enfatizar que um título melhor para o livro de Atos do que simplesmente Atos dos Apóstolos seria Atos dos Apóstolos ou Atos de Cristo Jesus ressuscitado através dos apóstolos pelo seu próprio Espírito Santo. E disse isso porque no primeiro versículo do livro de Atos, Lucas, o autor deste livro, menciona que ele escreveu o primeiro livro relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós sabemos que o livro de Atos, na verdade, é o segundo volume de uma obra única de Lucas, cujo primeiro volume é o seu Evangelho, o Evangelho que Lucas escreveu, registrando exatamente como nós vemos aqui, as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar quando ele esteve aqui conosco, encarnado. E que, por inferência, o livro de Atos dos Apóstolos, o segundo volume que Lucas escreveu, relata as coisas que Jesus continua fazendo e ensinando, continuou fazendo e ensinando através do seu Espírito Santo, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. E é importante nós termos isso em mente quando nós chegamos nessa exposição que estamos fazendo do livro de Atos, a considerar esses dois episódios que eu li há pouco com os irmãos. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, a ressurreição de Dorcas. Uma pessoa desavisada, talvez lendo esse livro, não perceba a continuidade do livro, não perceba que Lucas sabe perfeitamente bem aonde ele quer chegar com os eventos que ele selecionou, dentre os muitos eventos que ele presenciou ou que chegou ao seu conhecimento, registrando esses eventos aqui no livro de Atos, no segundo volume da sua obra. Lucas sabe perfeitamente bem aonde ele quer chegar, e há uma lógica perfeita no relacionamento entre os vários eventos que Lucas selecionou e, inspirado pelo Espírito Santo, registrou no livro de Atos dos Apóstolos. Afinal de contas, Jesus mesmo deu a ele o esboço desse seu segundo volume. E ele mencionou isso no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Lucas tem um objetivo perfeito quando ele vai registrando esses eventos, e o seu propósito aqui é exatamente demonstrar como o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus começou ali a ser pregado em Jerusalém e depois então foi se expandindo e rompeu ali os limites dos muros da cidade de Jerusalém, alcançou a região ao redor, a Judéia e Samaria, e depois então ele trespassaria essa outra fronteira da Judéia e Samaria, e então iria alcançando os gentios e alcançar até os confins da terra. E quando Lucas aqui, depois de registrar esse evento extremamente importante para que o Evangelho alcançasse os gentios, que foi a conversão de Saulo de Tarso, que seria o grande apóstolo dos gentios,
Ele então começa a preparar a cena toda, a nos fornecer, podemos dizer assim, o pano de fundo para chegar a um outro acontecimento extremamente importante também, para que o reino de Deus avançasse e transpusesse realmente, continuasse transpondo aquela última barreira e assim alcançasse os gentios. Depois de registrar a conversão de Saulo de Tarso, depois de registrar todo aquele preparo e a confirmação da comissão de Paulo como apóstolo dos gentios, e de registrar, como vimos aqui no domingo passado, aqueles primeiros anos do ministério do apóstolo Paulo, cuja atividade essencial foi a pregação do Evangelho, e vimos aqui também a reação à pregação de Paulo e o livramento divino às perseguições que ele começou a sofrer, da mesma natureza que ele impingia a outros a igreja antes da sua conversão. Depois, portanto, de introduzir o apóstolo Paulo, Lucas repentinamente deixa Saulo lá em Tarso, para onde ele havia se refugiado com o auxílio da igreja, tendo passado pelo porto de Cesareia, e agora ele volta o foco da história para Pedro, porque Pedro também teria um papel importante no sentido de que o evangelho pudesse finalmente e concretamente alcançar os gentios, e os judeus viessem a aceitar, a admitir de fato os judeus como membros agora da aliança de Deus, do pacto da graça de Deus em Cristo Jesus. E agora, com esses dois eventos que eu li com os irmãos, Lucas começa a preparar, a fornecer assim o pano de fundo para que Cornélio e a casa de Cornélio fosse convertida a Cristo Jesus pela instrumentalidade do ministério do apóstolo Pedro, que, como Paulo, embora eles tivessem ministérios um tanto diferentes, Paulo mais voltado para os gentios e Pedro mais voltado para os judeus, Paulo também pregava aos judeus e Pedro também teve um papel importantíssimo para que, no sentido de que os gentios viessem a ser reconhecidos como povo de Deus e os judeus viessem a admitir e a reconhecer de fato que a promessa era também para os gentios. Aqui, portanto, irmãos, com esses dois relatos, com o relato desses dois milagres que Pedro realizou, de Enéas e de Dorcas, Lucas vai nos dando esse pano de fundo, vai nos preparando. E é interessante observar que ele encerra esse registro, esse relato desses dois milagres, mencionando no último versículo que lemos, no versículo 43, que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. E é dali, daquele momento, daquela situação, que Pedro então receberia aquela visão daquele lençol, como nós vamos considerar, com animais que anteriormente eram considerados imundos, e Cristo ali prepararia Pedro para que ele pudesse compreender que agora os gentios estavam nos planos de Deus, eles deveriam ser alcançados, e como nós vamos considerar, se Deus permitir, na semana que vem, Pedro pôde então compreender isso, e então ir até Cesareia e anunciar o Evangelho na casa de Cornélio, e as pessoas que ele havia reunido ali, e aquelas pessoas então iriam receber o Espírito Santo, iriam ser convertidas, e abriria de fato a porta de maneira oficial na igreja, com reconhecimento da igreja, como nós vamos considerar depois,
de que Cristo estava agora chamando os gentios, e Deus estava chamando os gentios para que o Evangelho fosse anunciado a eles se convertessem e o reino de Deus avançasse em direção aos gentios e em direção aos confins da terra. Por isso, meus irmãos, nós temos aqui um plano bem estabelecido. Lucas registrando os eventos em Jerusalém, Lucas depois registrando como, através, especialmente do martírio de Estevão, a igreja foi perseguida, a igreja avançou para a Judéia e Samaria, Filipe foi pregando o evangelho naquelas regiões todas ali também. E agora nós vemos, depois de Lucas ter registrado a conversão de Paulo, a vocação de Paulo, e os primeiros anos do ministério de Paulo, ele deixa Paulo como que em stand-by ali, em Cesareia, e agora ele volta o foco do seu registro para Pedro, para esses dois eventos que constituem um pano de fundo para que finalmente Pedro fosse ali chamado e pregasse o evangelho a Cornélio, e assim os gentios fossem oficialmente reconhecidos como participantes do povo da aliança, do povo da graça, pela misericórdia e pela graça soberana de Deus em Cristo Jesus. Esses dois eventos, irmãos, não só esses dois eventos, mas na verdade o evento importante que se seguirá no capítulo 10, a conversão de Cornélio, são eventos dentro do ministério de Pedro na costa ocidental ali do Mediterrâneo. Os irmãos provavelmente não têm um mapa mais ou menos na cabeça, mas partindo de Jerusalém em direção ao mar Mediterrâneo para o ocidente, mas Lida ficava a mais ou menos uns 40 quilômetros de Jerusalém. Jope ficava mais ou menos a uns 20 quilômetros na costa, já acima de Lida. E é interessante observar que foi exatamente nessa região, de Azoto até Cesareia, que o evangelista Filipe andou ali evangelizando, pregando o evangelho, e certamente as pessoas foram ali se convertendo, e pequenas comunidades, ou comunidades até certo ponto significativas, de cristãos, foram sendo estabelecidas naquelas cidades, como Lida, como Jope. E agora Pedro vai como que seguindo ali os pés, as pisadas de Filipe, e vai visitando as igrejas para fortalecer as igrejas, para continuar pregando o evangelho, instruindo aquelas igrejas que haviam sido relativamente recentemente organizadas ali, provavelmente, quase certamente pelo ministério de Filipe, que por ali havia andado. E é exatamente nesse contexto, meus irmãos, que nós encontramos o registro destes dois eventos que ilustram, nós podemos dizer assim, a graça e o poder de Cristo em direção aos gentios e em direção aos confins da terra. O que nós temos aqui é exatamente esse pano de fundo da conversão de Cornélio, por um lado, e por outro lado, esses dois eventos que ilustram como o reino de Deus vai avançando através do poder de Cristo e da graça de Cristo ressuscitado em direção aos gentios e em direção, finalmente, aos confins da terra. O que é que nós acabamos de ler? O que nós lemos foi que, passando Pedro por toda aquela região ali, em direção da costa, chegou à cidade de Lida, que, como mencionei, ficava já na costa ocidental, a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. E ali, então, ele encontrou um homem, provavelmente um membro da igreja, pelo relato aqui. Poderia não ser um membro da igreja, mas provavelmente um membro da igreja, ali
em Lida, na cidade de Lida, que estava numa situação terrível. Era um paralítico. O texto grego, o texto original, não deixa exatamente claro se ele estava naquela condição há 8 anos ou se desde os 8 anos de idade ele se encontrava naquela situação de paralítico. Deitado sobre a sua cama, sem ter como se levantar, sem ter como fazer nada. Lá se encontrava aquele homem naquela situação, e então o apóstolo Pedro foi até ele, não nos são fornecidas as circunstâncias, e Pedro então, certamente orientado por Cristo, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ele se dirigiu a Enéas e simplesmente disse: levanta-te e arruma o teu leito. E então ele imediatamente se levantou e como uma demonstração que de fato o homem estava curado, plenamente curado, ele levantou e arrumou o seu leito e preparou aquele leito no qual ele jazia ali há 8 anos, ou quem sabe, há muito mais tempo, desde os 8 anos de idade. Lucas encerra o registro desse primeiro milagre, mencionando no versículo 35 que todos os habitantes de Lida e de Sarona, uma planície logo ali nas imediações ao norte da cidade de Lida, viram o homem com perfeita saúde e então eles se converteram ao Senhor. Nós não precisamos chegar à conclusão que todos os habitantes de Lida, literalmente todos os habitantes daquela planície ali de Sarona, tenham se convertido a Deus. Essa expressão todos nesse contexto, normalmente, como ressalta Calvino no seu comentário, ela aponta para um grande número de pessoas, quer dizer, muitas pessoas, todos no sentido de muitas pessoas, tiveram conhecimento do fato, presenciaram, viram, constataram a realidade daquele milagre que havia sido realizado naquele homem, e então se converteram ao Senhor Jesus. A cerca de 20 quilômetros dali, ao norte, como mencionei há pouco, também na costa ali do Mediterrâneo, havia uma outra cidade, Jope. Filipe certamente passara por ali também, evangelizando os habitantes daquela cidade, e ali também havia uma comunidade cristã. E naquela comunidade havia uma discípula de nome Tabita, é o nome aramaico, cuja tradução grega, Lucas registra, significa Dorcas. Ambos os nomes, Tabita em aramaico e Dorcas em grego, significam gazela. E essa irmã, esta discípula, essa membro da igreja ali na cidade de Jope, era conhecida na comunidade porque ela era uma irmã que realizava muitas boas obras e dava esmolas no sentido de que ela mesma costurava, ou preparava, e providenciava, e fazia vestes, roupas, para dar então àquelas pessoas, aqueles membros da comunidade mais carentes, que passavam por necessidades, que tinham dificuldades, e ela, compreendendo bem a natureza da vida cristã e sabendo que o serviço da diaconia não deve ser feito simplesmente por umas pessoas eleitas, como havia acontecido lá na cidade de Jerusalém, na igreja de Jerusalém, onde os 7, entre os quais Estevão e Filipe, haviam sido escolhidos diáconos, mas compreendendo que esse é o dever de todos nós, como crentes, ajudar, minorar o sofrimento uns dos outros, dentro das habilidades, dos recursos e dos dons que Deus nos deu, ela se tornou conhecida por isso. Fazia roupas, fazia túnicas, fazia vestes, e então com isso ajudava as pessoas mais carentes da comunidade cristã. Ora, mas aconteceu que Dorcas veio a adoecer, a doença dela se agravou e ela veio a falecer. E veio a falecer exatamente quando Pedro se encontrava próximo dali, a 20 quilômetros, na cidade
de Lida, onde ele havia curado, pela misericórdia e graça de Deus, aquele homem de nome Enéas, da sua paralisia. E como Lida era perto, e como os membros da igreja tinham conhecimento que Pedro se encontrava em Lida, e tendo conhecimento dos vários milagres que vinham sendo realizados pelo apóstolo Pedro na cidade de Jerusalém, e provavelmente já tendo conhecimento do milagre que Pedro havia realizado na cidade de Lida, com relação a Enéas, eles então enviaram 2 homens, 2 irmãos em Cristo, 2 discípulos a Pedro, provavelmente, pedindo que Pedro fosse rapidamente ter com eles. Eles, como era o costume na época, lavaram Tabita, provavelmente já esperando um milagre, ao invés de a sepultarem, levaram-na para um cenáculo, um espaço que geralmente ficava em cima das casas, e então mandaram chamar Pedro. Isso provavelmente já indica que chamaram Pedro não apenas para que Pedro os confortasse, mas para que, com a esperança de que, quem sabe, Tabita podia ser mesmo ressuscitada. E diz o texto, então, que Pedro atendeu o chamado, Pedro foi até Jope, e lá chegando, especialmente as viúvas, pessoas na época necessitadas, foram até Pedro mostrando as vestes, mostrando as túnicas. Pela descrição que nós encontramos no original, parece que elas vestiam as túnicas e mostravam para Pedro: olha aqui, está vendo? Isso aqui foi ela que fez. E elas mostravam as roupas, as túnicas que ela fazia e ajudava, mostrando misericórdia para com as pessoas mais carentes ali daquela comunidade. Então diz o texto que Pedro, à semelhança do que encontramos às vezes na realização de alguns milagres no Antigo Testamento, ele mandou que as pessoas se retirassem daquela sala, e Pedro então se ajoelhou, e Pedro orou, e Pedro disse, se dirigindo ao corpo de Tabita: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, ela sentou, Pedro então deu a mão a ela, ajudou-a, levantou-a, e depois então chamou os santos e mostrou-a viva, especialmente para as viúvas que ela tanto ajudavam, e quem certamente estava ali na expectativa, esperando pelo que aconteceria com ela. E diz o texto que esse evento, esse milagre, essa ressurreição de Dorcas, tornou-se conhecida por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, eu quero convidar os irmãos a observarem nesse relato algumas semelhanças entre os 2 eventos. Eu estou convencido, juntamente com vários comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, do livro de Atos, que Pedro selecionou esses 2 eventos, esses 2 acontecimentos, pode até ter acontecido outros milagres, e registrou-os ali de maneira paralela, com propósitos específicos, e há semelhanças evidentes entre esses 2 milagres. Há diferenças também. Em um caso, perdoe, o milagre ocorreu com um homem, Enéas, e o milagre consistiu na cura da paralisia dele. O outro foi realizado com uma mulher, e não consistiu apenas de uma cura de uma enfermidade grave, mas simplesmente de uma ressurreição dentre os mortos. Claro, não uma ressurreição da mesma natureza da ressurreição de Cristo, que ressuscitou para aquele estado final com corpo glorioso, quando nós ressuscitaremos um dia, mas ressuscitou para essa mesma vida aqui, como outros milagres já haviam sido realizados no Antigo e no Novo Testamento. Desculpem, irmão. Observe, em primeiro lugar, como ambos os milagres foram realizados
por Cristo através do apóstolo Pedro. Eu quero enfatizar isso, meus irmãos, porque esses milagres não foram realizados por Pedro. Lembrem, como disse no início, aqui nós temos atos de Cristo glorificado. Aqui nós temos as coisas que Cristo continuou a fazer pelo seu Espírito, pela instrumentalidade dos apóstolos. Aqui nós temos atos semelhantes a atos que Cristo realizou. Ele também curou um paralítico, e há uma semelhança muito grande entre essa cura do paralítico através de Pedro e a cura de um paralítico que Lucas registra por Jesus no capítulo 5 do seu Evangelho, dos versos 17 ao verso 26. E há também muita semelhança entre a ressurreição de Dorcas e a ressurreição que Cristo realizou na filha de Jairo, registrado também no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 41 até o versículo 56. Assim como Cristo, no primeiro volume, enquanto ele estava encarnado, realizou esses milagres, levantando o paralítico, dizendo ao paralítico: levanta, toma o teu leito, anda. E assim como ele ressuscitou mortos, como ressuscitou a filha de Jairo, aqui também Cristo continua a fazer as mesmas coisas. Quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Não é Pedro quem está fazendo isso. É Cristo quem está fazendo isso. Isso fica bem claro, primeiro no versículo 34, no registro do primeiro milagre, da cura de Enéas, aonde Pedro diz explicitamente assim: Enéas, Jesus Cristo te cura. É Cristo quem te cura. Eu estou aqui apenas como um apóstolo dele, como um instrumento da graça dele, para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Mas é Cristo quem cura. Esse evangelho não é evangelho de Pedro. Não é a boa nova acerca daquilo que Pedro fez, mas uma boa nova acerca daquilo que Cristo continuava fazendo, o avanço do seu reino, a promoção do seu reino, da sua graça, da sua misericórdia, e deu poder pela instrumentalidade do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos. Mas é Cristo que está agindo aqui. E ele prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E aqui está Cristo, através do seu Espírito, agindo e operando pela instrumentalidade do apóstolo Pedro, aquele grande milagre da cura de Enéas, um paralítico há tantos anos deitado ali no seu leito. Não fica tão explícito assim no segundo milagre, mas observem o que Pedro fez para ressuscitar Tabita. Ele não simplesmente chegou lá e disse: Tabita, levanta. Mas ele se ajoelhou, mandou todos saírem, prostrou os seus joelhos no chão e ele orou a Cristo. E foi ali orando a Cristo que ele se levantou, e então, no poder de Cristo, com a graça de Cristo, ele foi um instrumento nas mãos de Cristo para a realização daquele enorme milagre da ressurreição de Dorcas, quando ela foi, pela misericórdia, graça de Deus, poder de Cristo, trazida à vida e presenteada novamente à comunidade cristã, que tanto amava o testemunho dela como uma crente misericordiosa e que se preocupava em assistir os carentes, os necessitados da sua comunidade. Portanto, meus irmãos, há essa semelhança entre esses dois eventos. São milagres que foram realizados por Cristo através do mesmo apóstolo, o apóstolo Pedro. Mas observe também que ambos os milagres, ambos os eventos, apontam para a regeneração operada por Cristo ressuscitado. A regeneração do coração. Observem no versículo 34 novamente, o que é que Pedro diz, as palavras de Pedro,
utilizadas por Cristo para a cura daquele paralítico. Levanta-te. Essa é a palavra de ordem. Levanta-te. Agora observe no versículo 40 o que é dito. Levanta-te. A mesma expressão se encontra aqui, e é a expressão que traduz um verbo na língua original, no grego, na forma anastete. Os irmãos podem lembrar daí, anástasis, ressurreição, e que aponta exatamente para a ressurreição. O mesmo verbo é usado na Bíblia para levantar, o mesmo verbo é usado na Bíblia para ressurreição, o mesmo verbo é usado na Bíblia para a ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, os estudiosos, bons intérpretes desse livro, concluem que a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita apontam para a regeneração, apontam para o levantamento dentre os mortos, apontam para o levantamento e para a cura dessas paralisias espirituais pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. É o registro daquilo que Cristo ressuscitado continua fazendo. Agora, assunto aos céus, com toda a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai, nos céus e na terra. Aquele que ressuscitou, aquele que levantou, ele levanta paralíticos e ele levanta mortos. E através dessas palavras, seria muita coincidência a utilização, a construção toda aqui, a semelhança onde Pedro usa exatamente a mesma expressão no original, anastete, levanta ou ressuscita. O verbo é o mesmo, a ideia é a mesma, e aqui é Cristo que foi ressuscitado, e Cristo está, portanto, e esses dois milagres apontam, portanto, para essa regeneração, para esse grande milagre, maior milagre, através do qual mortos espirituais, inválidos espirituais, são pela misericórdia e pela graça de Deus, pelo poder de Cristo ressuscitado, pelo poder da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo, trazidos à vida, ressuscitados, levantados, para que possam então viver nesta vida de maneira temente a Deus e agradável ao Senhor. Portanto, meus irmãos, eu quero sugerir que ambos os milagres foram realizados por Cristo através do apóstolo Pedro, e eles têm essa segunda semelhança. Ambos os milagres apontam para a regeneração, para a vivificação, para o grande milagre através do qual mortos espirituais, paralíticos espirituais são levantados pelo poder de Cristo ressuscitado e pelo poder que há na morte e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo, ele obedeceu até a morte, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, exatamente com o propósito de regenerar mortos espirituais, de vivificar aqueles que eram mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E aqui nós vemos esses milagres ilustrando a graça e o poder de Cristo ressuscitado na promoção do reino de Deus, avançando naquela preparação do pano de fundo para que finalmente o poder e a graça do reino de Deus alcançassem os gentios e alcançassem os confins da terra. Mas ainda uma terceira semelhança entre o registro desses dois eventos que Lucas apresenta e acabei de ler aqui com os irmãos. É que ambos os milagres resultaram na glória de Cristo. E Lucas faz questão de registrar isso. Tanto a cura de Enéas como a ressurreição de Dorcas resultou em honra e glória para o nome de Cristo, para o nome do Senhor. Vejam no versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Os quais se converteram a Cristo Jesus. Eles não se converteram simplesmente pelo milagre. Não podemos imaginar
que Pedro estivesse ali simplesmente realizando milagres. A principal coisa que Pedro estava realizando era edificar os crentes, era pregar o Evangelho, era ensinar o Evangelho da graça de Deus em Cristo. E surgiu essa necessidade, surgiu essa oportunidade, dirigido por Cristo, dirigido pelo Espírito Santo, no poder de Cristo, com a graça de Cristo, é que ele realizou esse primeiro milagre, e ali várias pessoas inquiriram sobre o significado daquilo, e sabendo quem era Pedro, sabendo que Pedro pregava, sabendo que ele pregava a Cristo, e sabendo que esse homem havia sido levantado pelo poder de Cristo, Jesus Cristo te cura, eles então, várias pessoas ali pelo menos, se converteram ao Senhor Jesus Cristo, aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Experimentaram um milagre maior do que o milagre que Enés experimentou nesse particular apenas. Porque eles não apenas levantaram de um leito onde eles estavam fisicamente paralíticos, mas as pessoas, de um modo geral, ali em Jope, ao se converterem, elas levantaram do estado de paralisia da alma, quando elas nada podiam fazer para alterar por si próprias, o estado terrível do coração delas em que elas se encontravam por causa da queda e por causa do domínio do pecado. Mesma coisa aconteceu como consequência da ressurreição de Tabita. Os irmãos podem observar no versículo 42, onde é dito que o evento da ressurreição de Tabita tornou-se conhecido por toda a cidade de Jope, e então muitos creram no Senhor. Muitos levaram seu pensamento cativo a Cristo. Muitos foram convencidos da sua iniquidade, do seu pecado. Muitos foram convencidos da graça de Deus. E muitos ali em Jope também, como consequência do milagre que Cristo realizou através de Pedro, trazendo à vida a irmã misericordiosa Tabita, chegaram ao conhecimento salvífico do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e foram trazidos à vida espiritual, estando eles mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Irmãos, apenas algumas aplicações desses textos para nós nessa noite. Cristo, é claro, continua realizando milagres. É claro que Cristo, assunto aos céus, com toda a autoridade que lhe foi dada nos céus e da terra, gracioso e misericordioso como ele é, ele continua realizando milagres. Ele age de maneira natural, ele cura de maneira natural, ele graciosamente utiliza-se dos recursos que ele mesmo disponibilizou na natureza e das vocações dos médicos, e ele graciosamente continua curando dessa maneira ordinária, mas ele também cura de maneira extraordinária. Não há nenhuma razão para duvidarmos do poder de Cristo em curar de maneira extraordinária, de maneira soberana também, pela sua graça, movido pela sua compaixão e graça, pessoas entre o seu povo. Mas esse tipo de milagre físico, se nós formos ler a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que eles se concentram em determinadas épocas importantes na história da redenção. Eles se concentram, por exemplo, no Êxodo, naquele evento magnífico, tipificando a redenção, a obra da redenção, quando nós somos libertados, não simplesmente do domínio de Faraó e do jugo ali do povo egípcio, do Egito, mas nós somos libertados do domínio do pecado e do jugo de Satanás. Naqueles momentos ali, vários milagres ocorreram. Também vários milagres ocorreram na época dos profetas, que anunciavam o juízo sobre o povo de Israel, o cativeiro, e eles então experimentaram o cativeiro, e depois os profetas continuaram ali anunciando, e naquele período, como por exemplo Elias e Eliseu, vários milagres também vieram a acontecer.
E, evidentemente, vários milagres dessa natureza se concentram e aconteceram quando Cristo veio a esse mundo. Quando, vindo à plenitude dos tempos, Cristo nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para realizar o seu ministério, a sua obra redentora, morrendo pelos eleitos do Pai na cruz do Calvário. Esse evento tão significativo, evidentemente, foi cercado por vários milagres dessa natureza que foram registrados nas imediações do nascimento, da vida e logo após a morte do Senhor Jesus Cristo. E esses eventos, esses milagres que nós estamos considerando no livro de Atos, eles também se concentram aqui por uma razão muito evidente. Nós estamos aqui no momento em que a igreja foi inaugurada na dispensação da graça. O Espírito Santo de Deus foi derramado. A sua igreja foi extraordinariamente capacitada. Estamos vivendo aqui o grande reavivamento espiritual da igreja do Senhor Jesus e, naturalmente, esses eventos miraculosos, eles se concentram nesses períodos. Cristo continua curando. Mas esses eventos, essas curas extraordinárias, quando Deus extraordinariamente, não pelo uso de meios ordinários, cura pessoas, é claro, são muito mais comuns e muito mais frequentes em determinados períodos e momentos da história da redenção. Mas, meus amados irmãos, Cristo continua dando milagres. E o maior milagre que Cristo realiza e continua realizando é o milagre da ressurreição dos mortos. É o milagre quando mortos espirituais, quando pessoas como nós, que se encontravam mortas nos seus delitos e nos seus pecados, através da pregação do Evangelho, através do anúncio da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, são, pela graça de Deus, levantados dentre os mortos e ressuscitados espiritualmente. E vida foi comunicada a nós. E nós que nos encontrávamos impotentes e absolutamente incapazes de nos retirarmos a nós próprios daquela situação terrível na qual nos encontrávamos, pela misericórdia e pela graça de Deus, fomos salvos através da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar aos que creem, pela loucura da pregação. Esse é o grande milagre, tipificado em todos os milagres realizados na Bíblia. Especialmente nesses milagres de levantamento, seja de um paralítico que ali jazia há anos na sua cama, ou levantamento dentre os mortos. Isso sempre aponta para o grande milagre, o maior milagre, quando mortos espirituais, pelo poder de Cristo, pela ressurreição de Cristo, são levantados dentre os mortos, vida é comunicada a eles, e eles passam agora a viver para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Não nos compete sair por aí curando, a não ser que Cristo nos autorize de maneira extraordinária a isso, como autorizou Pedro. Dificilmente isso acontecerá dessa maneira. Mas nos compete a todos nós ser testemunhas da ressurreição de Cristo, para que através do nosso testemunho, Cristo opere esse grande milagre da regeneração espiritual para a sua própria honra e para a sua própria glória. Esses milagres aqui registrados, portanto, irmãos, devem ser entendidos como, de maneira soberana, o pano de fundo sendo preparado, Pedro sendo levado para o local apropriado, ilustrando o avanço do reino de Deus, a promoção do reino de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus em Cristo Jesus, sendo operados na medida em que o Evangelho ia sendo anunciado, a igreja ia sendo estabelecida, até que finalmente o Evangelho alcance os confins da terra. A conversão de Paulo foi importante nesse sentido, foi registrada. E agora Lucas volta o seu foco para esses dois eventos que preparariam o pano de fundo e ilustrariam o poder e a graça de Deus em Cristo Jesus, nesses eventos que tipificam e simbolizam
e apontam para a grande obra da redenção que Cristo ressuscitado continua realizando quando ele ressuscita mortos espirituais, utilizando o seu Espírito Santo e instrumentos para a pregação do Evangelho e para o testemunho cristão. E aí pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, pela misericórdia e pela graça de Deus, vêm à vida e nos compete ainda hoje, como testemunhas de Cristo, a todos nós, pelo nosso testemunho de vida cristã, demonstrado por frutos, como por frutos foi demonstrada a vida cristã de Dorcas. Frutos de misericórdia para com aqueles carentes na sua igreja. E com toda aquela boa reputação dela, nós também, pela misericórdia e graça de Deus, com os dons que Deus nos deu, talentos que Deus nos concedeu, possamos com a nossa vida dar testemunho e com a nossa boca testemunhar da eficácia e da suficiência e do único meio de salvação para nós, para as pessoas mortas nos seus delitos e pecados, através desse grande milagre da regeneração que Cristo ressuscitado realiza por meio da pregação e do testemunho evangélico. Que Deus nos abençoe e pela graça dele nós sejamos como Pedro instrumentos para que o reino de Deus continue avançando e continue alcançando até aos confins da terra.